Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos iniciar um estudo dirigido a pessoas que se interessam ou trabalham com ressonância magnética, né? Eu vou fazer uma revisão de conhecimentos adquiridos em um curso superior, e essas revisões a gente vai ilustrá-las com um processo de reflexão para nos deixar mais participantes dessa interferência em relação aos filtros de associação, às realidades de alguns sistemas de serviços na vida, né? Nós, quando a gente se aliou ao conhecimento, né, nós não paramos mais de desenvolver ferramentas que ampliam o conhecimento já adquirido e passem adiante essa ampliação para que as pessoas possam saber conhecer mais rápido aquilo que a gente demorou muito tempo para conhecer. A gente está falando de milhares de anos, né? E aí esse conhecimento ele aporta ao ser, com o passar dos anos, a importância de manter e segregar esse conhecimento com a responsabilidade e todas as vitórias adquiridas de pessoas nos seus cotidianos para pessoas em cotidianos semelhantes, né? A gente está falando de profissional para profissional, né? A arte de ensinar, professor para alunos e alunos para professor e professor para professor, porque o professor ele é um aluno ao quadrado, né? Então a gente nunca para de ser aluno, de ser um aprendiz, né? Bom, então a ressonância ela é algo que está na natureza a partir de uma detecção, a partir do entendimento de uma associação de ondas que diz ampliar uma sensação, né? O que isso quer dizer? A gente tem a ressonância, ela acontece no universo de formas muito contínuas. A ressonância é como se fosse um tecido universal, porque ela pega todas as ondas, né, e tenta, né, a partir de todas as ondas próximas, né, uma das outras, montar uma onda superior, ou seja, uma camada de onda, né? Então, se a gente tem várias ondas, né, elas começam a gerar contrastes de ondas que são perceptíveis aos organismos vivos, porque essas ondas sofrem aquilo que a gente denomina ressonância, né? Elas formam camadas entre as suas ondas semelhantes, né? Isso é como se fosse família, né? Filho, pai, avô. Então a gente tem camadas de ondas que conseguem ter união a partir desse edifício, desse estado de ressonância das partículas
em suspensão, em ondas, né? Só que o cientista, ele gosta de observar fenômenos, né? O cientista, ele gosta de observar e declarar sobre observâncias o máximo possível de vezes, né? O máximo de iterações de vezes das perguntas que são feitas para rendição de sabedoria. Só que o cientista, ele não se rende. Ele finge que se rende a partir de uma estatística de atenção, né? Ele atenciona a sua pergunta e a resposta ela surge. E várias respostas começam a surgir semelhantes, né? Então você começa a calibrar a resposta a partir de uma pergunta e isso se torna um fenômeno de reconhecimento, né? E até você formar desse conhecimento tecnologias, né? Então, a ressonância a gente tem que é um fenômeno que acontece com as ondas. Agora, quando o ser humano controla esse fenômeno a partir de uma armação de controladoria desse fenômeno, a gente já tem um controle de ressonância, né? Uma ressonância artificial, artilharial, uma ressonância a serviço do homem, que é causada pelo homem, né? E ele utiliza recursos da natureza para causar essa ressonância ao seu favor, né? Então isso é ressonância. Se eu quiser distrair você com um fenômeno de ressonância, eu consigo. Eu consigo até mesmo criar um embalo para você utilizar de uma fina ressonância por um fenômeno de estilística, de leitura, de sintetização de informações. Então a ressonância ela é um tecido. É um tecido que tenta cobrir você até você se descobrir em tecido, enaltecido, né? Bom, agora que a gente falou de ressonância, o nosso propósito é separar todas as ressonâncias que tem, né? E aí, por exemplo, a gente tem ressonância de um processo de leitura, de um sistema de leitura, ressonância de um sistema agente de sons, ressonância do som, ressonância da leitura, ressonância do sabor, da transdução de sabor ao organismo, e a gente tem a ressonância magnética, né? Magnética, quando a gente associa essa magnética à ressonância, a gente adjetifica de todas as ressonâncias possíveis, de todas as ondas, a gente coloca que é a magnética que a gente vai falar. Então a gente selecionou ressonância magnética, fechou. É só magnética aqui agora. Deixa as outras ressonâncias para lá, né? Então, dito isso, a gente hoje vai começar a conhecer o que é o magnetismo, que é um sentido para interferir na nossa resolução e fazer a gente acreditar em um campo de sabedoria para encontrar, dentre tantas ações, motivos e nomes para esses motivos, para esses acontecimentos a partir das relações orgânicas com as inorgânicas, com as relações produzidas pelos ambientes externos que
decaem para o ambiente interno do nosso organismo e fazem configurações neles. Então, separando todas as ressonâncias, a gente colocou uma instrução. É a ressonância de fenômenos magnéticos. Então, hoje a gente já vai começar a entender o que é o fenômeno magnético, né? Então, vamos lá. Ressonância magnética. Então, vamos lá. Então, agora a gente precisa dispor e estar na incisão de se importar em ser humilde, né? Em se importar em ser humilde para nos abrir conforme, né, vai ser contado aqui, ó. Conforme a gente vai encontrar desse ponto aqui, ó, uma área de sabedoria. Então a gente vai, ó, fazer o acolhimento dessa importação para associar a ressonância ao magnético, à parte magnética. Porque às vezes a gente entra em vícios comerciais e começa a pensar que a ressonância magnética é só para utilizações médicas, por exemplo. E não é bem assim, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Introdução ao magnetismo. Então vamos lá, ó. Magnetismo. A gente tem aqui, ó, um AG que é importado por uma onda mantida, né? Um mantido, né? Mantido, um agir faz com que a onda, né, mantenha-se em escala por uma forma de controle, né, uma modulação com máxima de informar sentidos, né, parâmetros desse mantimento ao organismo, magnetismo. Essa é a bravatura da margem das associações desse campo semântico, né, a partir dessas letras. Bom, as matérias, né, toda a matéria conduzida por uma mão, né, por um organismo, a gente forma ou desforma o campo desse organismo. Eu não sei se vocês sabem, né, se tem noção, mas o organismo, ele emite energia a partir dos seus nervos, né? Você tem nervos, você tem moléculas aqui, você tem filtros moleculares, você tem esse esporte de movimento. E a gente tem afinação e desafinação. Tá vendo, ó? Cada uma dessas revólveres aqui, ó, desafinam a partir do toque esse campo. Então a gente tem um campo e esse campo desafina conforme o toque, né? Esse campo, ele é o campo do organismo, é a energia do organismo em relação com a energia, com o manto da energia terrestre.
A gente não falou que a ressonância ela pega assim, ó, todas as a gente tem toda um tecido magnético, né? A gente tem um manto magnético. E esse manto magnético ele se forma evidentemente com a variação das ondas, né, magnéticas. Então você tem variações de ondas magnéticas que formam um manto magnético. Só que se eu pegar o manto magnético, eu vou ter que uma parte ele tem menos força e uma parte ele tem mais força relacionado a esse manto, né? Só que esse menos e esse mais pode variar dependendo do material que se alinha a esse manto. Não é à toa que a gente tem vidas com cabeça enterradas e vidas com cabeça aéreas. Eu falo assim porque as plantas elas são vivas, né? E a cabeça delas estão enterradas junto ao solo, né? A sensibilidade, a condução dessa vida acontece. A cabeça dessa vida, o caput dessa vida está enterrada. A semente da vida. Só que a nossa, ela tá aérea, né? A nossa cabeça vive aqui e a cabeça da planta fica aqui, ó. Né? Então, existem essas variações para com os organismos, mas o manto magnético ele se dá a partir dessa relação de ondas, né? São ondas que formam. Você tem as ondas aqui, ó, formando esse manto. Só que o contraste dessa formação se dá por ressonância. Na verdade, a ressonância ela constrói contraste. Ressonância ela constrói contraste a partir das ondas semelhantes. Ele ajuda, ressonância junta ondas semelhantes. Só que você tem vários efeitos de ondas, né? O ser humano ele gosta de viver, ele aperfeiçoa a sua vida, ele busca pigmentação na sua vida, muito a partir dessa uniformidade ou desuniformidade de relações com esse manto magnético, né? Basta você fazer aquele pulinho assim, ó, levantando a mão e batendo assim várias vezes. Chap, 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 chap. Pac, pac. Você vai sentir uma descarga de relação com esse magnetismo, né? Com esse manto magnetismo. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Quer ver? Os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Os antigos chineses já utilizavam determinadas pedras, como a magnetita, para obter orientações de rotas para viagens. Ponto. Então já há muitos anos esse fenômeno já é conhecido, já é prestigiado e estudado. Estas pedras, quando suspensas por um barbante, assumem posições definidas com uma extremidade apontando sempre para o norte e a outra para o sul magnético da Terra. Ponto. Então, norte e sul da Terra. Digamos que a gente tem a Terra, né? Terra. Ó o que é a Terra, né? Terra é isso aqui, ó. Não é mesmo? A gente não tem a terra aqui que a gente planta coisa. Isso é terra. Ok? Essa é a terra.
Com essa Terra, sobre as distâncias que essa Terra, que o universo tem dessa Terra, né? Você tem várias distâncias aqui, ó. E todas essas distâncias, né? Digamos que sofrem efeitos aqui, ó, de ondas, né? Você tem efeitos de distância da Terra. Então você tem a Terra e você tem o efeito de distância da Terra. Tá vendo, ó? Você sofre efeito, por exemplo. Um demonstrativo de sofrer esse efeito se dá assim, ó. Aqui na Terra você tem um ponto de contato muito grande, né? Quanto você vai subindo, você vai diminuindo. É um gráfico. Então, observe-se isso, né? Só que por que ocorre isso, né? Por que a Terra tem isso, essa propriedade com a pedra magnetita, com o organismo? Por que existe uma variação desescalada por essa magnetismo? Por que ela assume uma posição definida, né? Por que ela assume uma posição definida quando suspensa em um barbante? Porque ela é definida em sua matéria, em sua matriz. Toda a organização sólida tem uma definição por matriz que a gente vai ver que é dada por seus átomos, né? Os materiais que apresentam as características descritas foram chamados de ímãs. Eram construídos basicamente de óxido de ferro. Então tudo isso aqui, ó, foi sendo solado com o passar dos desenvolvimentos de relação humana. Atualmente, são chamados genericamente de ímãs naturais, uma vez que os ímãs também são fabricados. Então você também pode pegar algo e conduzir esse algo a uma atividade semelhante à do ímã. Um exemplo, né? Se você... o ímã ele é um efeito, né? Um efeito. O ímã é um efeito de atração ímã. O ímã, o que é o ímã em definição? É algo que consegue atrair materiais com características X, né? Eu não vou dizer quais características tem aqui, porque o ímã ele sofre uma afinação quando a gente define qual característica ele atrai. Mas o ímã ele ele atrai coisas. Só que também o ímã ele pode repelir. Então, com base no que ele atrai, ele repele algo. Por que repele? Ou neutraliza? Por quê? Porque é uma definição, né? Digamos que esse X aqui, ó, que ele atrai, é uma definição para o ímã. A gente definiu o ímã, né? Então, por exemplo, eu vou ser muito animal aqui agora, né? Eu vou definir que esse ímã aqui é um gatinho, né? Esse ímã é um gatinho. Esse gatinho, ele atrai gatinha. Ele atrai gatinha. Por que ele atrai gatinha? Ó, esse é um gato, né? Ele atrai gatinha, gata, né? Aqui, ó. Por quê? Porque a forma dele, né?
né? A maneira que ele se deu, que ele foi construído no universo, ó, fez com que ele atraísse a gata, né? Ele é o mais e a gata é o menos, digamos assim. Então a gente tem esse fenômeno. Por quê? Porque o menos com mais é um brilho, né? É um sentido eterno. O que é o sentido eterno? É a geração, né? Então o mais com menos gera ação. Ação é o que? É o contato até vibrar de forma eterna até que se prove o contrário, digamos assim. Então a gente definiu aqui o gato, ele é um imã, né? Mas aí o que acontece? Por que ele é um imã para a gata? Por causa da forma orgânica, né? Que recebe de forma perfeita a gata. Então, é difícil entender isso, que a forma elege a atração? É difícil entender? Porra, não é, né? Você me falar que é difícil entender isso, aí você... Pô, cara, aí você tá na navegação das mídias nuvenáticas, né? Dos discípulos dos exércitos de considerações, né? De salvações, né? Dos exércitos disso. Porque olha só, gato, né? Veja bem, enxergue bem. Tudo bem ser seu cientista e querer enxergar artificialidades para chorar da sua forma. Tudo bem, né? Tem problema nenhum. Mas, olha só. Um gato, olha a forma do gato, cara. Tá vendo o gato? O gato vai atrair um gato. Porque é da natureza dele, é da forma dele, né? Ele vai se relacionar muito bem com o gato, né? Olha só. É da natureza deles, é do organismo, é da forma. Então, tudo bem. Isso vai fazer um gato atrair mais outro gato. Agora, se aparecer um gato e uma onça, gato e onça, o que vai acontecer, meu amigo? Se a gente pegar um gato e uma onça, olha só, a onça, ela se parece muito com um gato. Então eu não vou dizer que eles se atraem muito, que o gato é um imã muito forte para a onça. Eu não vou dizer isso, mas eu vou dizer que ocorre ali uma atração, mais ou menos, leve, isso e aquilo. Então comece a ver que a forma elege a atração, né? E aí a gente começa a viajar para intergaláctica ou para interatomizar forma em conjunto de ressonância para dispor e estar em ação. X. Imã, não imã ou neutro, né? Então, preste bem atenção nesse conhecimento, porque assim fica mais fácil, camarada, né? Então, essa mão em contato com isso isso vai deformar o campo em uma certa maneira. Por quê? Porque essa matéria, ela consegue saudar o campo, só que às vezes ela tem carga para neutralizar a mão, carga para unir mais forte com a mão ou carga para desunir mais a mão, né? Por exemplo, se for um fogo com a mão, se repele. Se for uma terra com a mão,
fica neutra. Se for uma água com a mão, ela gruda, né? Entendeu? Então tem todas essas variações que acontecem com o ser humano. Por que quando você dá a mão para uma pessoa, um ser humano qualquer, você dá a mão para ele, você aí, ser humano, né? Você dá a mão para ele, ó. Pera aí. Como é que é aqui? Dá a mão aqui. Eu já sei como é que eu vou fazer. Leva mal não. Olha só o que eu vou fazer. Olha só. Quando você dá a mão para uma pessoa, digamos assim, ó, você meio que une a planta, né? Olha só o que você forma. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é uma ressonância. Isso aqui de certa forma, conduz-se à ressonância. Só que a gente tem, tipo assim, né? É claro que a gente tem que ver a força desse fenômeno de ressonância. Por quê? Se é homem com mulher, ou se é um homem que não se vê como homem, como mulher. Então a gente tem essas definições aqui, ó, que colocam o indivíduo a um espírito opressor, né? A um demônio ou a um anjo. Porque, de certa forma, isso é ator em idade de teste de acerto em seu edifício de ser sobre isso, né? Sobre o tempo, olha só. O tempo tá passando. Então a gente tem todo esse esqueleto religioso para ver, né? O diabo ou o anjo, né? Homem, isso aquilo, não vamos entrar muito nisso. Mas a gente vai ver isso aqui agora, quer ver? Atualmente eram constituídos basicamente de óxido de ferro. Atualmente são chamados genericamente de ímãs naturais, uma vez que os ímãs também são fabricados. Então você percebeu, né? Você consegue fabricar ímãs. O que é o anjo e o demônio? É um imã. É um imã, né? O que é o vermelho e o verde aqui? O verde não, e o azul. É um imã, né? Aqui a gente tem um imã. Por quê? A gente tem o polo negativo e o polo positivo, que se dá por isso, porque eles fazem na relatividade um campo. Então eles estão assim, ó. Eles estão em ronda. Eles estão rodando entre si. Por quê? Não é que aqui é menos e que aqui é mais. É porque eles estão em rodância, em concordância. E aí a gente vai ver isso mais pra frente aqui, ó. Porque é um fenômeno, né? Os ímãs apresentam duas regiões distintas, denominadas polos. Então, essa apresentação de duas regiões é um fenômeno de relação material. É um fenômeno de relação material com o magnetismo da Terra. Então, é assim que o material ele ganha essa resolução de polos, né? Os polos do material vêm com base no magnetismo da Terra. Os ímãs apresentam duas regiões distintas denominadas polos que se caracterizam por comportamentos opostos. A uma das regiões denomina-se polo norte e a outra polo sul. Verifica-se que dois ímãs em forma de barra, quando aproximados um do outro, reagem com força de repulsão, quando os polos iguais são aproximados.
e com força de atração quando os polos opostos são aproximados. E com força de atração quando os polos opostos são aproximados. E repetir aqui, né? Pô, consertamos. Então, esses polos, né, que ocorrem nos ímãs denominados polo norte e sul, norte e sul, por exemplo, né, é uma relação que a gente vai ver dos átomos aqui com esse magnetismo da Terra, porque é como se isso aqui fosse tudo uma matéria, né? Uma matéria formada de um átomo. Só que esse átomo, quando ele está na presença de campo magnético, né, por exemplo, da Terra, ele faz assim, ó, ele estica tudo. E aí quando ele estica, ele fica com uma parte aqui e uma parte aqui. Só que ele se estica tudo entre todas as micropartículas que formam esse material, né? Esse ímã. Então você tem o ímã e aí os átomos desse ímã que na presença do magnetismo reagem ao magnetismo. A reação ao magnetismo forma o norte e o sul, entendeu? Então a gente tem que contemplar isso com a autoridade que isso importa ser com o passar do entendimento. Magnetismo é o fenômeno da atração ou repulsão observada entre determinados corpos chamados ímãs. Então já anota isso aqui, ó. O magnetismo é o fenômeno da atração ou repulsão. Então, ele pode ser artificial ou natural. Muitos preconceitos são naturais, só que depois de um tempo começam a ser artificializados, até mesmo para acessar moléculas na sua relação natural ou configurá-las em sua autoridade natural, que se diz uma necessidade de importar essa habilidade na nossa resolução social, né? Que é uma edição que dá ao nosso edifício da graça, né? Desse compartilhamento da mesma autoridade e princípios, né, normativos de viver e contemplar a natureza. Prezando a segurança, obviamente. Magnetismo é o fenômeno de atração e repulsão observado em determinados corpos chamados ímãs. Então, para você ter o magnetismo, você precisa de um ímã. Um ímã é pai do magnetismo. Eu falo é pai, mas você pode falar é mãe também. Não tem problema nenhum, né? Então o ímã puxa ou descarrega aquilo que a gente chama de magnetismo. Então veja bem que nós, seres humanos, podemos nos tornar ímãs e podemos também gerar magnetismo. Essa começa a ser a graça ou a desgraça de pessoas que controlam ou são controlados por agentes dentro dessa especialização.
digamos assim, nesse tempero falando. Entre ímãs e certas substâncias magnéticas, como ferro, cobalto e níquel, então aqui a gente tem algumas substâncias que são magnéticas. E também entre ímãs e condutores, substâncias magnéticas. O que são substâncias magnéticas? Substâncias magnéticas são filhos dos ímãs. Então, são filhos dos ímãs. Você sabe que a natureza ela se recria com a variação dos intemperismos físicos e fisiológicos, digamos assim, pois os agentes vivos são altamente condutores de mudanças a partir dos seus funcionamentos fisiológicos e eles herdam a sua natureza em nível de limitações, né? Então elas sempre tentam deslimitar-se, digamos assim, unindo-se aos seus opostos. Então quem está oposto a uma natureza se une para gerar um filho. E olha só, a gente tem a natureza e a incrível geração dela, que são os filhos dos ímãs. São substâncias magnéticas que a gente chama, por exemplo, de ferro, cobalto e níquel. Então a gente consegue observar, ó, magnetismo é o fenômeno de atração e repulsão observado entre os determinados corpos, chamados de ímãs. Entre ímãs, então a gente consegue observar entre os ímãs esse fenômeno de magnetismo. Entre ímãs e certas substâncias magnéticas. E também entre ímãs e condutores que estejam conduzindo corrente elétrica. Então isso aqui já é uma coisa nova, né? Condutores. Então vamos gerar aqui, ó. Entre ímã e ímã, a gente tem o fenômeno do magnetismo. Entre ímã e substâncias magnéticas, ferromagnéticas, substância magnética, e entre ímã e corrente elétrica. Então a gente não tem o ar que a gente respira, que é uma composição de gases. Digamos que a corrente elétrica é quase que um ar para o ímã, né? Ela é um emissor para o receptor do ímã, digamos assim, para a molécula do ímã. Ela tem um ponto de contato aqui, ó, que gera aquilo que a gente chama de magnetismo, atração ou repulsão. Todo ímã apresenta duas regiões distintas. Eu falo atração ou repulsão porque você pode mexer no ímã, você pode configurar a substância magnética, você pode configurar a corrente elétrica, né? Dependendo da sua autoridade sobre ela.
Todo ímã apresenta duas regiões distintas em que a influência magnética se manifesta com maior intensidade. Essas regiões são chamadas de polos do ímã. Esses polos possuem comportamentos diferentes. Então, polos são as regiões mais afastadas do centro. Polos são regiões mais afastadas do centro de massa, né? Então, o centro de massa é o que tem mais, que está mais no centro possível entre o material. Esses polos possuem comportamentos diferentes na presença de outros ímãs e são denominados norte e sul. É porque a gente tem vários tipos de ímãs, né? A gente pode até formar alfabetos de ímãs. Sabe por quê? Porque a gente consegue formar alfabetos por variações, né? Isso aqui, ó, é um alfabeto. Isso aqui pode ser um alfabeto. Na verdade, é um alfabeto. Só que a gente coloca, por exemplo, isso aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Entende? E aí a gente consegue montar praticamente tudo. Ou desmontar. No sentido verbal. No sentido bal. O que é o bal se desmontar a bal? Não é uma união de triângulos, basicamente? Só que esses triângulos, eles sofrem uma atração. Olha o que é a atração no triângulo. A atração no triângulo vai fazer ela fazer assim, ó. Ou seja, uma convecção. Agora olha a repulsão no triângulo. O que vai fazer? Vai fazer ela vai fazer isso aqui, ó. Côncavo, aqui, ó. Convexo, né? Convexo. E aqui vai fazer o côncavo. Eu escrevi errado, né? Concavidade, côncavo, ou seja, atraído para o centro de massa e repelido do centro de massa, ó. Repelido do centro de massa. Digamos assim. Não, na verdade, desculpa. Na verdade, esse aqui é o atraído para o centro de massa e esse aqui que é o repelido. Porque aqui, ó, você traça do centro de massa uma mediana. Essa mediana ela vai indicar se o vetor ele está saindo para fora ou se ele está entrando. Então, o convexo ele é atraído para o centro de massa. É como se ele fosse o centro de massa ele fosse o positivo e o convexo fosse negativo. Agora, se você tem um centro de massa positivo e está havendo a convecção, ele está saindo, ele está tentando sair do centro de massa, ele está tentando expelir elétrons, mexendo nesse núcleo aqui, ó. O que acontece? Ele está fazendo um fenômeno de convexo. Ele está fazendo uma forma côncava, né? Uma concavidade. Então, isso é muito legal, cara, porque muitos cientistas, filósofos, fenomenologistas, estudiosos de julgamento se baseiam na bola das montagens para tudo que foi montado e edificado pelo homem seja coado em um princípio de peças de bolas ou de peças de ver bolas.
Legal? Incrível? Obviamente, né? É a nossa natureza tentando ser administradas por esses nossos agentes segregadores de misturas ou separações de misturas de ofícios, né? Sei lá. Tem-se a impressão de que os polos do ímã são idênticos, mas isso não é a verdade. Na verdade, eles só não são idênticos porque eles sofrem o fenômeno de desidentificação, né? Desidentificação escalar a partir desse manto magnético que é concluído pelo homem, né? Definido pelo homem com esse nome. Pois, suspendendo, e a gente viu aqui no nome mesmo, a gente fez separação do nome, ó. M, né? A gente tem o mag, né? Digamos assim. A gente tem uma ação de carga que é formado por essa modulação, essa movimentação. Então a gente tem uma movimentação de ação de carga mag que sofre variação dessa carga. Então você tem o M que ao invés de ficar sendo M, manter o M, ele vai sofrer variação, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai esticar, ele vai ficar preso no núcleo aqui, ó, polo positivo, e vai esticar o máximo que for negativamente. Então a gente tem essa explicação aqui, ó. O que está acontecendo? A gente está tendo o efeito côncavo. Está concavando por escala de acentuação, né? A escala de acentuação aqui, ó. Ao máximo possível, ou seja, ao máximo, ao T aqui, né? O T é isso daqui, ó. Ao T possível, né? Ao máximo possível, ou seja, o T é o limite, ao limite possível, descalando acentuadamente ao limite possível dessa fonte de informação movimentada, né? Dessa fonte aqui, ó, dessa propagação de fonte, que cria-se um efeito aqui, ó, uma concavidade positiva ou negativa para uma tensão, né, para uma matéria magnética. Então a gente tem todo esse ofício aqui, ó. K, tá vendo? Ou, olha só, K. Então, ó, você viu que o arco foi para cá, o arco foi para cá. Só que dentro dessas bases de arcos entre polos, né, positivo e negativo, a gente tem várias variações, né? E isso aqui acontece por causa disso, né? É tudo um, só que esse um, né, faz assim, ó, psh, psh. Aqui, ó, bate aqui, ó, e faz assim. Então, ele modifica por conta do campo magnético aqui, ó, ao redor dele, ó. Então, é basicamente isso. Vamos lá. Chamamos de ímã temporário. Pera aí, a gente leu isso aqui? Tem-se a impressão de que os polos dos ímãs são idênticos, mas isso não é verdade, pois suspendendo-se o ímã horizontalmente por um fio atado ao seu centro, verifica-se que após uma série de oscilações, ele volta sempre à mesma extremidade, sensivelmente para o norte ou para o sul. Só que o norte e o sul varia, né?
vai ver o movimento da Terra talvez seja é, ocasionado por essa relação magnética, né? Tem isso mesmo. A gente tem os movimentos até mesmo das crostas terrestres. Denomina-se por isso Polo Norte a extremidade que volta para o norte e Polo Sul a outra. Então, é com base nisso que a gente edificou-se em sabedoria, definindo-se as coisas a partir dessa perspectiva, né? Esse auxílio de determinado tempo e animação de desenvolver informação e levar ela adiante, né? É isso que nos mantém, né? Levar adiante uma informação. Se ela tá errada, a gente conserta o que aparentemente errou na animosidade de ver desse ângulo, né? Então a gente vai construindo ângulos para consertar no sentido de melhoria, aperfeiçoamento, nunca julgando que é errado, né? Que algo é errado, porque a gente se constrói a partir disso mesmo. Chamamos de imã temporário aquele que se comporta como imã somente quando em contato ou nas proximidades de outro imã. E aí o ser humano ele é um imã temporário. Imã temporário. A gente tem esses ímãs temporários. Eles adquirem comportamento de imã só quando em contato. Vocês vão ver que o ser humano ele é um imã temporário. Ou nas proximidades de outro imã. Isso acontece muito, viu? Nas proximidades de outro imã. Então, muitas pessoas são atraídas ou repelidas quando chegam próximas de imã, né? Estão sob efeito de imã, né? Aqui, ó, a gente tem uma imagem revelando para nós esse N sobre deformação em campo, né? Sobre esse efeito nas moléculas de formação, né? Você tem a atração aqui, ó, polo norte com polo sul se atraem, né? Então olha só que legal. Vamos desenhar aqui, ó. Ó, existe essa roda se atraindo, né? Então, essa atração, ela é forte porque ela tenta se manter em rota, né? Em roda. Quando se repelem, você tem então um rabo encaixa no outro, né? Aqui você vai ter, digamos que uma repulsão, né? A repulsão é como se fosse um desafio, né? Um tem que morrer para o outro viver, né? É como se fosse desafiador estar na presença de outro, né? Do outro, né? É como se definidamente um desses tem que morrer ou virar o outro, né? Ou seja, você precisa de uma informação, uma deformação em um deles para encaixar, fazer chave fechador, para fazer a atração. E aí a gente tem, ó, polos
iguais se repelem e polos contrários se unem, né? Então, isso para nós é o capeta. Igual, né? Tudo que é igual é o capeta. A gente capita, opa, tá igual a nós, é semelhante, é um efeito semelhante. Né? Porra, carai, capeta. Né? Captei. Agora, tudo que é o contrário, a gente se une em harmonia, a gente consegue formar uma nova ação. Legal? É basicamente isso. Uma aliança, né? Assim que a gente forma uma aliança. A diferente natureza dos polos de um ímã já posta em evidência devido à sua orientação particular, evidencia-se mais ainda quando se notam as ações que os polos de um ímã exercem sobre os polos de outro ímã. Sobre polos de outro ímã. Então a gente tem um ímã e outro ímã. E aí o que acontece? A gente pode ter uma, digamos assim, uma janela de forças de atração, né? Então a gente vai conhecendo e definindo esses ímãs a partir dessa janela, até mesmo reconhecendo eles a partir dos seus comportamentos. Aproximando-se do polo norte de um ímã ou polo sul, então lembrando que o ímã é uma matéria que dá origem ao efeito magnético, né? Aproximando-se do polo norte de um ímã ou polo sul de outro ímã, nota-se uma atração. A partir da figura acima, podemos enunciar a lei da força magnética. Polo da mesma natureza se repelem e de naturezas diferentes se atraem. Qual que é o nome disso? Lei da força magnética. Ponto. A gente para aqui hoje. Ponto. Lei. Cara, a gente está falando de uma lei agora. Né? Então a coisa ficou séria, né? Ficou séria porque é uma lei. É uma geometria de plano de vida, né? Reconhecer a lei, obedecer a lei e conhecer, obedecer, se basear na lei é um dever dos filhos da lei. Então, a gente está conhecendo agora que a gente é filho dessa lei. A gente se desenvolve desarmando-se o conhecimento a ela, né? Então, ela permite a gente se desenvolver e até mesmo fazer as pazes por definição. Bem conhecida, né? Então, ninguém é melhor do que ninguém no sentido dessa fonte aqui, ó, da geração dessa fonte. Então, não é porque você obedece ou desobedece essa fonte que você é melhor ou pior, porque isso está baseado nessa referência, né? Acontece que o dano ele é sempre individual, né? Então não adianta, né?
ou corre para lá ou corre para cá, né? Ou atrai ou repele. E aí a gente está falando agora que a gente vai entrar mais à frente nos vídeos posteriores, que a gente tem um sistema, a gente é um sistema, né? E aí se a gente fosse separar essa unidade de vida, a gente poderia separar em vários sistemas. Então cada sistema, o que é um sistema? Ele começa em um ponto e acaba em outro ponto, ok? Então se ele começa aqui e acaba aqui, então eu tenho uma forçona aqui, e com o passar dessa força, ela vai decaindo. Então isso é um sistema. Só que olha o que dá a medida do sistema. Porque se eu mexo aqui, pá, ou aqui, 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 ou aqui. Se eu coloco um funcionário aqui, se eu tenho um funcionário que sempre funciona aqui, e se eu modifico esse funcionário aqui, isso pode dar um problema no sistema. Se você não capacita o funcionário para desenvolver-se nesse sistema, nessa posição sistemática, olha que a gente tem vários sistemas no organismo, né? Então a gente imagina, se a gente está falando de que cada célula é uma funcionária, a gente tem mais de 30 trilhões de células no organismo. Se a gente está falando que cada célula é uma funcionária, e a gente tem mais de 30 trilhões, né? Olha só, nossa vida está em constante risco. Nós vivemos em riscos. Em riscos. Nós somos riscos demais. Riscos demais. Né? Se nós somos riscos demais, o que a gente faz? A gente faz células super poderosas, super contentes em apreendimento uniformemente administrado por escolhas, né? Qualquer semelhança é mera repulsão, ok? É mero capetão. Capitou-te? Escolhas. Então é o capeta, né? Nós escolhemos, e quando a gente escolhe, a gente sempre vai escolher aquilo que entrega uma maior nota para o nosso edifício de atrações. A gente quer ser uma atração, porra. Isso é uma obediência à nossa lei de se agradar, mantendo esse nosso ser filho da lei, ok? Então, muitas pessoas vão fazer você não serem atrações para que elas sejam. Só que existe condição no universo para todas serem atrações. As pessoas elas só precisam de achar o seu local nessa escada aqui, ó, a escada da humildade, né? Que aí você consegue pegar esse movimento e fazer assim com ele, ó, abrir mão, ó. Quer ver abrir mão? Abrir e mão. Além. E aí a gente consegue sim entrar na nossa atração desse universo, nesse instante, nesse momento, e vícios e versos por aí afora. Então, no próximo vídeo a gente continua a leitura e o apropriamento desses conhecimentos para nossa
administração com o passar desses ângulos e desses edifícios de serviço ou auxiliar-se no auxiliar o serviço das ressonâncias na nossa vida, né? E aí a gente tem várias delas e uma delas é a ressonância magnética, que é um aparelho também, é um aparelho é uma montagem do ser humano que controlou, né, que juntou forças e sabedorias para montar um controle desse fenômeno para servir o ser com imagens que mostram o ser como se administrar bem frente a essa visualização do seu organismo, que é, de certa forma, edificado por essas ressonâncias aí. Essas ressonâncias aí, né? Essas várias ressonâncias que existem. Esses vários mantos, né? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!